Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Coisas de Andressa. E hoje nós viemos falar sobre um assunto que nos perguntam muito, né amor? Exatamente. Jejum intermitente. Funciona? Não funciona? Como que eu faço? Quantas horas eu faço de jejum intermitente? Enfim, são muitas perguntas que me fazem e ao Bruno também no Instagram, em todas as redes sociais nos param para perguntar, porque é assim, as pessoas acompanham o nosso dia a dia e dá para notar que nós acordamos super cedo e começamos a fazer a primeira refeição depois de algumas horas, né? Então certo. Essa é a pergunta. Por que vocês demoram tanto para fazer a primeira refeição? Então o Bruno está aqui para falar mais especificamente sobre o jejum intermitente. Na verdade, o jejum intermitente é uma prática já milenar, né? Praticado em algumas religiões. O jejum intermitente não é uma coisa nova, não é nenhum modismo da atualidade. Muitas religiões usam o jejum no ato até de purificação ou até no ato de conexão, né? E existe um porquê disso, das religiões fazerem isso. Quando você vai fazer, por exemplo, uma aula de yoga também, a professora pede para você ir em jejum. Para ajudar a se conectar melhor. Então assim, para meditação também é muito importante o jejum. Então existem sim, eu vou falar aqui no vídeo, os principais benefícios, as indicações e alguns mitos que as pessoas acreditam que o jejum possa fazer no seu corpo. Na verdade, o jejum ele veio lá dos primórdios, né amor? Dos nossos ancestrais que por muitos dias, às vezes até 1 ou 2 dias ficavam sem se alimentar. Até porque não tinham o acesso ao alimento que nem nós temos hoje em dia. Então eles às vezes ficavam horas ou dias sem comer, até que eles encontrassem uma lebre, alguma coisa para comer, né? Exato. Na verdade, nós viemos desses ancestrais, né, da era paleolítica, e nosso corpo ele é condicionado a ter energia suficiente reservada e estocada para nós sairmos à caça, né, à procura do alimento. Então, naquela época era normal fazer jejum de 24, 48 horas. O ser humano ele acordava e ia buscar o alimento, então ele ficava longos períodos em jejum. Isso. E mesmo porque naquela época não existia tantas doenças como existe hoje. Então a primeira coisa que nós temos que falar sobre o jejum intermitente, que na verdade o jejum intermitente não é uma dieta. Sempre perguntam para mim no Instagram, né? Sempre mandam um direct para mim e perguntam: doutor, eu posso fazer a dieta do jejum intermitente? Não. Jejum intermitente é uma ferramenta que nós podemos utilizar, nós podemos, melhor, incorporar no nosso estilo de vida saudável. Na verdade, o jejum nada mais é de um período que a gente chama de repouso, né? Se a gente pegar, muitas pessoas têm alguns protocolos para serem seguidos, não existe. Você pode fazer jejum intermitente de 12, 14, 16 horas. A definição é privação de energia para o seu corpo, privação de carboidrato ou qualquer tipo de alimento que você possa, né, colocar para o seu corpo metabolizar esse nutriente. Então, quando a gente faz um período de jejum intermitente, a grande valia dessa ferramenta que nós temos, né, é que nosso corpo ele precisa de um tempo, né, hábil durante o dia para processar tudo que você comeu. Então, hoje as pessoas têm assim o hábito de comer de 3 em 3 horas, comer de 2 em 2 horas, comer o tempo todo. Não existe uma regra. Por isso que a gente precisa fazer um período de jejum, mesmo nós que treinamos, que temos um estilo de vida saudável, ou uma pessoa que não é praticante de atividade física, o jejum ele traz muitos benefícios, né? Isso então, é comprovado já, isso é comprovado porque aumenta a longevidade, porque quanto menos comida você ingerir, quanto menos pico de insulina dá, né? Somente carboidratos, que as pessoas têm muita mania de comer muito carboidrato, né? É o famoso café da manhã do brasileiro, comer como rei. Café com leite, pão, açúcar, tudo isso você estimula muito a insulina, e o excesso de açúcar simples hoje na nossa dieta, o excesso de produtos industrializados, refinados, adoçantes, enfim, tudo isso fazem com que nossa célula fiquem glicadas, né? O excesso de carboidrato nos mata. Por quê? O carboidrato é o principal substrato para nossas células, que a gente chama cancerígenas. E um dado importante, nós produzimos ao dia 2.000 células cancerígenas pelo nosso dia a dia.
o excesso de radicais livres, o estresse, o excesso de glicose, excesso de carboidrato simples. Então nós precisamos reparar isso todo santo dia. Então nós precisamos ter uma noite, né, adequada, um sono reparador, que é nessa fase que o corpo vai priorizar toda a sua energia para fazer reparos. Então, quando a gente prolonga o nosso jejum, a gente está fazendo como se fosse uma faxina metabólica dentro do nosso corpo. Então a gente vai remover todas essas 2.000 células cancerígenas que nós produzimos ao dia. Nós vamos reparar tecido epitelial do intestino, nós vamos baixar o pico de insulina e com isso nós podemos fazer com que nosso intestino ele fica, né, ajustado, com uma boa saúde, e nós podemos prevenir várias doenças, como as principais doenças que nos matam, diabetes, diabetes, obesidade, câncer, né, depressão, hipertensão. Então assim, na verdade tudo isso está associado à alimentação, né? Exato. A essa fácil alimentação que nós temos hoje, né? Tudo industrial, né? Que é muito fácil. A pessoa tá com fome, vai lá, coloca alguma coisa no micro-ondas e come. E depois que inventaram a geladeira, a nossa vida, a vida do ser humano ficou muito fácil, né? Porque ele tem fácil acesso ao alimento. E às vezes as pessoas não sabem. Os maus alimentos, não né? sabem. É tudo industrializado. Então, quanto mais natural, melhor. Exatamente. Então, assim, o jejum, ele é uma prática que nós, né, fazemos diariamente. Ele nos ajuda a ter mais o que? Disposição, né? Vitalidade ao longo do dia. Porque quanto mais jejum você faz, mais as suas células se fazem o que a gente chama de autofagia. Tudo que está errado durante o dia, né, que passou, tudo que você produziu de lixo orgânico, lixo metabólico dentro da célula, a célula faz uma autofagia. Quando que ela faz isso? No período de jejum. Então, quanto mais jejum você faz, mais faxina e autofagia, que é o próprio ato de autocomer, os processos que estão o quê? Danificados dentro da célula. E aí você tem chance de produzir células saudáveis, sadias, você melhora a sua biogênese, que a gente chama mitocondrial, que é a nossa matriz energética. Então quando a gente começa a fazer essa prática do jejum, o que as pessoas relatam para mim no consultório? Melhora a minha capacidade de aprendizado, o meu dispor, a minha energia, a minha cognição. Por quê? Quanto menos insulina, menos processo, né, até hepatotóxico, neurotóxico, né, essa permeabilidade intestinal você causa. Então você tem mais vida. Então praticar o jejum te dá mais longevidade, prolonga o que a gente chama, né, na medicina preventiva, de linha da vida. E antes até que nos perguntem, porque muitas pessoas perguntam, tá bom, vocês fazem jejum de quantas horas? A gente não segue nenhum protocolo em específico. A gente faz o jejum que a gente acha que deve ser para aquele dia. Mas normalmente a gente acorda e espera pelo menos umas 2 a 3 horas ou um pouco mais até para fazer a primeira refeição. Exato. Né? Na verdade, existem protocolos de 12, 14, 16, 24 de horas. pessoa para pessoa, o que tu te sente melhor fazendo. Tem pessoas que começam com 10, vão para 12, vão para 14. Só assim, eu não faço muito jejum porque eu já tenho a tendência de secar. Então eu preciso comer um X de quantidade de macronutrientes, que são proteína, carbo e gordura ao longo do dia, e se eu jejuar durante muito tempo, eu vou ter um curto período de tempo para poder comer todos esses macronutrientes, e aí eu acabaria secando muito mais. Exatamente. Então hoje em dia, real mesmo, eu hoje tô dando 1h30, 2 horas de jejum. Não posso dar muito mais que isso, porque eu tô tentando ganhar mais massa muscular, porque eu tenho muita tendência a secar, metabolismo acelerado, como eu já falei pra vocês. Contando o tempo de sono, né, de 8 a 9 horas, mais 2, 3 horas. Quem me dera, 7 horas, né? Já dá quase 12 horas aí, mas o certo seria fazer pelo menos 8, de 10 a 12 horas de jejum. Outro mito que eu quero deixar aqui para vocês: jejum não emagrece, não perde massa magra. Emagrece porque você está sensibilizando um hormônio chamado insulina. Mas ele só emagrece se vocês souberem comer direitinho depois. Por exemplo, eu jejuei 14 horas. Uhul! O que eu vou fazer na minha primeira refeição? Vou tocar ali tapioca, vou tocar
café com leite. Muita banana, aveia. Vou comer um açaí porque eu tava de jejum até agora. Gente, não é assim que funciona. Não é porque jejuou 14 horas que vai sair por aí comendo o mundo. Aí não vai emagrecer. É por isso que eu tô te falando. Tem muitos casos que te relatam exatamente isso. Tocou num ponto muito importante, porque as pessoas acham que fechou o objetivo ali, ficou 14 horas em jejum e agora pode comer de tudo. Pastel, coxinha. Na verdade, o que a gente chama, né, igual no que os americanos fazem, o que a gente chama de breakfast, né, que é a quebra do jejum, né, que é o café da manhã. Não necessariamente o café da manhã tem que ser o café da manhã. Por exemplo, o meu jejum, quando eu quebro o jejum, eu já fiz a minha atividade física de manhã e praticamente hoje, por exemplo, fiz a primeira refeição, que é proteína e gordura, que é a refeição, por exemplo, do almoço. Então, não significa que você precisa fazer o café da manhã. O seu breakfast, sua primeira refeição pós-jejum intermitente, pode ser na hora do almoço, mas você tem que saber colocar os alimentos certos, porque o grande segredo do jejum intermitente é essa ferramenta para você que busca emagrecimento, longevidade, melhorar um hormônio chamado insulina. Insulina, é um hormônio altamente anabólico, tanto o anabolismo para o músculo quanto o anabolismo no tecido adiposo. Então, quando você faz jejum intermitente, você melhora o que nós chamamos na medicina esportiva, a sensibilidade à insulina. Quanto mais sensível ela tiver, mais os níveis da insulina ela fica fisiológica. Então, você tem uma maior captação de fazer glicogênio muscular e glicogênio hepático, que é o que nosso corpo precisa. Quanto mais resistência você gera a esse hormônio, mais tendência você tem de estocar esse carboidrato que você come ao longo do dia ou pós sair o jejum, se transformar em gordura abdominal, e aí você tem uma síndrome metabólica, tem dificuldade para emagrecer. Então, hoje, na nutrologia, nós médicos usamos muito jejum intermitente para pacientes que têm diabetes mellitus tipo 2, obesidade, síndrome metabólica, porque você mexe no hormônio que ele é altamente lipolítico se ele tiver de forma fisiológica no corpo, a insulina. Ou, se você der picos de insulina, você quebra essa lipólise, você inibe. Então, seu processo de emagrecimento ao longo do dia, depois que você sai dessa quebra do jejum, pode te comprometer. Então, o grande tchan do jejum é uma ferramenta que vai ajudar tanto nós que praticamos atividade física a ter um físico mais definido, né? A insulina é um hormônio que aumenta a oxidação de gordura se você tiver níveis fisiológicos. Saber colocar o carboidrato na hora certa, no tempo certo da sua dieta, optar pelos carboidratos complexos, proteínas de verdade, gorduras boas, que nós dizemos, né? Azeite de oliva, oleaginosas, abacate, o coco, ovos, que é um super alimento. Então é isso a função do jejum intermitente, é te promover saúde. E para quem faz atividade física, ter uma sensibilidade à insulina, você tem um fator anabólico muito importante. Tá, e doutor, eu posso treinar estando em jejum? Muitas pessoas perguntam isso também, e eu vi um vídeo muito legal da Kelly aqui falando que ela faz jejum intermitente, né? E foi a melhor maneira como ela encontrou de estar no shape que ela gosta, e sim, ela treina em jejum assim mesmo como o Bruno. Tem pessoas que se adaptam muito bem ao treino em jejum, sem falar que assim, eu estou em jejum, o café preto, sem adoçante, sem açúcar, lógico, o chá e a água, eles não quebram o jejum, muito pelo contrário, vocês têm que se hidratar, né? Exatamente. Porque muita gente pergunta, nossa, tá, tô em jejum, mas eu posso não posso tomar água? água? Claro, opa, Tem que deve tomar água para hidratar o corpo. Tome muita água, hidrate, chá, café preto também, até para dar um upzinho a mais. Pode tentar fazer um cardio em jejum, para quem quer buscar o emagrecimento também. Nossa, cardio em jejum aumenta a oxidação de gordura. Seca, eu sempre falo, bastante. seca muito. Baixa o teor de água, né? Porque você sensibiliza mais a insulina. E a insulina, ela em altas doses no nosso corpo ao longo do dia, pelo ciclo circadiano que a gente fala, ela retém muito sódio. E o sódio, ele puxa a água e te deixa mais retida. Então, praticar aeróbico em jejum, junto com a ferramenta de jejum intermitente, é muito importante para você baixar o seu teor de água. É um poderosíssimo modulador de abdômen para mulher, muito melhor que qualquer drenagem linfática que você fique 3. Eu parei de fazer. Exatamente. Eu parei de fazer porque senão eu ia sumir do planeta Terra, de tão magra que eu ia ficar. Mas é muito bom para quem busca o emagrecimento, tudo. Eu sempre falo, você já tentou fazer
sabe? Uma caminhadinha em jejum. Para quem nunca fez, começa devagarinho, 15 minutos, 20 minutos na velocidade que se sentir bem. E depois vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente acostuma a acordar. Por exemplo, eu hoje acordo, não sinto fome logo quando acordo. Antigamente eu queria sair comendo tudo, né? Mas é o hábito, vira rotina, né, amor? Sim. E só para finalizar, eu sou um adepto do jejum intermitente, eu treino em jejum. Muito melhor. Indico para os meus pacientes também que se adaptam ao treino de manhã em jejum, porque existe, depois eu vou gravar outros vídeos aqui, existem algumas ferramentas importantes para melhorar a massa magra, para queimar gordura, para manter seu físico mais seco, com baixo percentual de gordura. Mas o mais importante se você quer treinar em jejum, fazer o jejum, você tem que fazer uma estratégia nutricional. O seu jantar e a sua alimentação do dia anterior, ela não pode ter erros, não pode ter falhas, senão você vai para um treino em jejum, você vai ter sintomas de hipoglicemia, porque a sua insulina ainda está totalmente capacitada para não absorver aquele carboidrato. Na verdade, a energia do teu treino pela manhã, quando tu treinas em jejum, vai ser feita à noite. Então, à noite vai ter que ter carboidrato, proteína, tudo direitinho, sem medo de engordar, porque logo pela manhã tu vai fazer atividade em jejum. E vai quebrar esse glicogênio muscular. Tu precisa ter essa energia da noite. Exatamente, isso aí. Não. Ó, você é uma aluna amor, eu convivo com o médico, né, amor? A gente tá junto há tantos anos. Isso que você falou é importantíssimo, né? Porque as pessoas assim, mas se eu fizer treino de jejum, se eu comer carboidrato à noite, eu vou engordar? Não, eu como carboidrato à noite porque o nosso carboidrato que a gente come demora 6 horas para se formar o glicogênio muscular. Então, se eu como carboidrato às 10 e vou treinar às 6 da manhã, já se passaram 8 horas. Então, eu tenho esse glicogênio estocado no meu músculo, pronto para eu fazer atividade física. Isso não vai me causar o quê? Sintomas de hipoglicemia, porque eu estou bem nutrido. Então, eu não vou ter náusea, vômitos, tremores, queda da pressão arterial, né? Visão turva, fraqueza. Por isso que, na verdade, tudo isso tem que ser feito com acompanhamento médico, né, sim, amor? Tanto acompanhamento médico e nutricional também. É muito também. Complicado quando a gente sai por aí fazendo, achando que está fazendo certo. Gente, não é assim. A gente tem que respeitar a individualidade metabólica de cada ser humano. Já falamos aqui. A gente já falou também no outro vídeo. Respeitar assim que cada ser humano, tem gente que realmente não consegue ficar em jejum e pronto, vamos para outra estratégia, vamos fazer outras coisas. Mas o assunto do vídeo de hoje era jejum intermitente, porque são muitas dúvidas todos os dias que eu recebo. Nossa, Andressa, por que você está fazendo a sua primeira refeição às 11h30 da manhã, sendo que você acordou às 6? Porque ou às você 7? quer ficar assim, rejuvenescida. A insulina é um hormônio que, se você não souber... eu ainda tenho 29 anos. Não, mas você tem uma... Se eu tivesse uns 40 anos... O jejum, você não quer ter celulite. Então, a insulina alta faz você quebrar todo o seu arcabouço de colágeno. Então, você não quer ter celulite, quer ter baixa retenção hídrica, quer ter, né, disposição ao longo do dia, memória boa, energia, né, para treinar. E a gente fica com muito mais energia em jejum, né? Certeza. Quando a gente come, fala sério, quando a gente come, não dá aquela canseira, não dá aquela liseira? A glicose é altamente, né? Assim, ela é neurotóxica. Ela te causa uma liseira. Começam a perceber, vocês vão lá, almoçam, logo depois de uns 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, não dá um cansaço na gente? É isso que faz, né? Então o jejum ele ajuda a você criar ferramentas, né? Nosso corpo ele começa a ter que lançar mão de outras, né, fontes de energia, que a gordura é um bom substrato de energia, porque 1 grama, né, de gordura nos fornece 9 quilocalorias, e a combustão da gordura na mitocôndria para nos fornecer energia, o poder que a gente fala até que de octanagem dela é muito maior. Então assim, você produz energia com muito mais eficiência. E é um substrato excelente para os neurônios, né, que depende dessa demanda energética, assim como as hemácias, se alimentar desses corpos cetônicos que é formado pela oxidação de gordura. Por isso que o seu dia rende, por isso que você fica animada para cima, o alto astral, né, até o libido, né, tudo melhora. A produção de hormônios, neurotransmissores, serotonina, né, bem-estar, é maravilhoso. Eu quero que após esse vídeo que vocês não usem isso apenas como uma ferramenta, mas incorporem no seu estilo de vida e vão se adaptando aos poucos. Vocês vão ver que a hora que seu corpo se adaptar a essa ferramenta maravilhosa do jejum intermitente, sua vida vai melhorar e muito. É
É isso, eu acho que tá dado o recado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha sido válido para vocês, que tenha sido muito informativo. Mandem dúvidas e sugestões aqui embaixo do vídeo também pra gente ver e poder responder nos próximos vídeos, que é com muito carinho que a gente sempre faz isso pra vocês, né, amor? Claro, sempre para vocês, aqui compartilhando as informações, dando dicas valiosas, dicas de saúde, beleza, bem-estar, tudo. Estaremos abordando todos os assuntos. Não deixem de curtir, dê o seu like, inscreva-se no canal e assistam todos os próximos vídeos, né? Fica por dentro de tudo, tá tudo certo. Um beijo grande pra vocês, gente. Ó, obrigada e até a próxima. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.